Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e ouvintes. Mais uma vez, pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, em Formosa, Goiás. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, nossa amada pastora presidente, pastora Luíde, e também o líder deste projeto, nosso amado pastor Gideon Júnior. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós iremos comentar o livro de Êxodo, capítulo 22. E vamos falar sobre as leis de proteção civil e religiosa. No áudio de hoje, irmãos, veremos como os princípios de Deus, eles são aplicados nas mais diversas situações potenciais ali na vida cotidiana dos israelitas. É claro que nós não temos todas as situações possíveis neste capítulo, mas a lei divina nos apresenta aqui alguns exemplos práticos que tornam mais fácil decidir como fazer um julgamento justo, de acordo com a vontade de Deus. Então vamos conhecer as leis de proteção à propriedade contra o furto. Diz o texto sagrado: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa, e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha, e o animal foi encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do animal roubado. Está nos versículos 1 ao 5. A intenção aqui, irmãos, dessas primeiras leis era tentar desestimular a prática do roubo. Ou seja, Deus ele queria proteger ali a propriedade privada. Desse modo, o ladrão ele teria que pensar 2 vezes antes de cometer o delito. Até porque, se ele fosse pego, ele poderia ter que pagar entre o dobro e o quíntuplo daquilo que ele roubou, mesmo que fosse à custa de mão de obra escrava. Isso é, se ele não perdesse a própria vida ali, caso ele fosse ferido numa tentativa de furto noturno. Leis de proteção à propriedade e aos bens. Como Deus resolveu aqui os conflitos entre os vizinhos? Diz o texto sagrado: se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor dos seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo do vizinho e destruir o cereal já colhido ou a plantação pronta para a colheita ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde, e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele ou não quem roubou os bens do vizinho. Versículos 7 a 8. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos, em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumenta, ovelha, ou alguma peça de roupa, ou um objeto perdido, as 2 partes comparecerão diante dos juízes, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro a outra pessoa. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha, ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa, e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas, se o animal for roubado pelo vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por algum animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Versículos 10 ao 13. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu um animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas,
Se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perca. Versículos 14 ao 15. Irmãos, a maior parte aqui dessas leis, neste capítulo, se concentra ali no princípio da restituição, ou seja, na reparação de injustiças. O que Deus queria ensinar ao seu povo era que, quando se faz algum tipo de injustiça ao próximo, nós devemos ir além do que é esperado para consertar as coisas. Precisamos fazer mais do que simplesmente pedir perdão, para reparar ali os prejuízos que podemos ter causado nos outros. Isso poderá amenizar a dor e diminuir o sofrimento da outra pessoa. Desse modo, o povo poderia transmitir o verdadeiro sentimento que pode transformar o mundo. Nós estamos falando do amor. Os próximos versículos vão falar da questão moral, espiritual e social. Proteção à honra das donzelas. Diz assim o texto sagrado: se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, ele pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Versículos 16 ao 17. Nesta lei, Deus estava aqui protegendo as virgens dos aproveitadores de plantão. Só queria ali tirar proveito da ingenuidade das moças para poder se relacionar sexualmente. Nesse caso, lá em Israel, esses indivíduos iriam cair do cavalo, já que a lei os obrigava a casar com a moça ou a pagar o dote como indenização à família. Mas isso só poderia ser decidido pelo pai da moça. Proteção contra a idolatria. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal, certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus além do Senhor, será destruído. Versículos 18 ao 20. Porque Deus, ele determinou a pena de morte para a feiticeira ou para quem fosse pego cometendo atos de idolatria? Primeiro, a idolatria, ela representa a maior forma de rebelião contra Deus e a sua autoridade. Segundo, a idolatria é também a maior forma de ingratidão e desprezo ao único e verdadeiro Deus e Criador. Terceiro, a feitiçaria é o maior causador de desgraças em uma nação. Até porque, irmãos, nós sabemos que os feiticeiros, eles invocam a Satanás e os seus demônios. E estes seres espirituais só destroem a vida das pessoas. Por esses e outros motivos, todo tipo de idolatria ela teria que ser eliminado no território de Israel para que houvesse ali uma religião pura e limpa. No caso da zoofilia, a lei coloca este caso entre as duas que falam sobre feitiçaria, exatamente porque esse comportamento bizarro, ele é tão desprezível para Deus que chega a ser ali equiparado no mesmo nível da idolatria. Inclusive, irmãos, quando nós lemos ali em Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 27, nós percebemos que essas e outras aberrações sexuais, como por exemplo o homossexualismo, tudo isso foi concebido dentro do pecado da idolatria. Leis de proteção aos pobres e vulneráveis, contra o abuso e a exploração. Diz o texto sagrado: não maltrate e nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva e nem o órfão. Se vocês os explorarem e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e matarei a espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do teu próximo como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Está ali nos versículos 21 ao 27. As leis do Senhor, meus irmãos, elas se tornaram famosas no mundo em várias épocas, exatamente por causa da sua justiça e responsabilidade social com os mais pobres. Deus insistiu que os pobres e desamparados
eles fossem bem tratados e tivessem a oportunidade de restaurar os seus bens. Caso contrário, Deus não pouparia castigo aos seus exploradores. Por isso, Deus exigia que os mais próximos eles fossem mais sensíveis aos seus compatriotas, por exemplo, emprestando dinheiro sem cobrar juros. Deus não queria que a desigualdade social crescesse naquela nação, já que era o próprio Deus o responsável pelas bênçãos na vida de todos. Deus estava demonstrando claramente, irmãos, que ele detestava ver um israelita lucrando ou se beneficiando com a dificuldade dos seus próprios irmãos. No caso ali da veste, que poderia ser uma capa ou um manto, Deus não admitia que ela fosse retirada do mais pobre como uma espécie de penhor. Isso porque o manto era uma das posses mais valiosas de um israelita. Fazer roupas era difícil naquela época e consumia muito tempo. Por essa razão, os mantos eram caros e a maioria das pessoas possuíam um ou até mesmo dois. Esse manto também poderia ser usado como uma coberta ou um saco para carregar as coisas, dentre várias outras utilidades. Por isso Deus deu a ordem de devolver essa vestimenta até o pôr do sol, para que o endividado ele não sofresse um prejuízo ainda maior, chegando, quem sabe, a viver até de uma forma desumana. Sobre esta lei, Jesus disse aos seus discípulos: ao que tirar a tua capa, deixe-o também que leve a túnica. Lucas capítulo 6, versículo 29, parte B. Aqui o mestre nos ensina que, mesmo quando somos injustiçados, nós devemos sempre buscar a paz, mesmo quando for necessário ter que abrir mão de alguns direitos sociais. Deus, sendo rico em misericórdia, Ele é poderoso para nos abençoar. Por fim, vamos falar do respeito a Deus e às coisas sagradas. Diz o texto sagrado: não blasfeme contra Deus e nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim o seu filho primogênito. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias, e no 8º entregue-o a mim. Vocês serão o meu povo santo. Por isso, não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Versículos 28 ao 31. A oferta de cada primogênito macho de seus rebanhos exigia ali um sacrifício financeiro por parte dos israelitas. No entanto, esse comportamento era necessário para que o povo desenvolvesse valores importantes, especialmente ali na sua vida espiritual. Desse modo, o Senhor era sempre lembrado e colocado ali em primeiro lugar, e ao mesmo tempo honrado pelo seu povo. Cada sacrifício diante do Senhor apontava para a seriedade do pecado e a sua necessidade de salvação. Além disso, enquanto eles estavam ali comendo a carne do animal, como parte do ritual, eles recriavam ali em sua mente a graça salvadora de Deus sobre os primogênitos dos hebreus ali no dia da sua saída na terra do Egito, porque todos obedeceram às instruções divinas pela fé. No caso dos filhos, diferentemente ali dos cananeus, que matavam seus primogênitos e ofereciam em sacrifício aos deuses, os israelitas eles deveriam deixá-los viver, mas deveriam apresentá-los ao Senhor, a quem pertence todos os primogênitos. Desse modo, os pais deveriam entregar uma oferta de redenção, ou seja, eles estariam comprando de volta aquela criança. Neste ato, o israelita ele reconhecia que Deus é o verdadeiro dono do seu filho. Os varões ali da tribo de Levi, por exemplo, eles deveriam servir a Deus no serviço do templo durante toda a sua vida em substituição aos filhos de Israel. Nós temos aqui uma simbologia muito clara sobre Jesus, o Filho de Deus, que se ofereceu como este sacrifício para que a humanidade fosse resgatada do pecado e retornasse definitivamente aos braços de Deus Pai. Outra coisa muito interessante aqui, para observarmos nessas leis, era que não havia a tal da impunidade. Não havia brechas na lei para que os criminosos ricos eles fossem livres de punições simplesmente por terem condições de pagarem advogados caros. A lei, meus irmãos, aqui era para todos, e não havia distinção social.
Portanto, eu encerro aqui mais um capítulo abençoado do livro de Êxodo, mas não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. No mais, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.